O fonoaudiólogo Felipe Salles explica quais são as queixas mais comuns dos pacientes que chegam ao consultório e possuem problemas auditivos. Eles relatam que estão com dificuldade para ouvir em um ambiente onde tem muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Eles relatam que às vezes tem um zunido, que eles chamam de zunido, mas na verdade é o zumbido, que eles podem apresentar devido a vários fatores. Eles reclamam que a voz das pessoas está muito baixo. Alguns familiares reclamam também que o parente ou esse familiar que está vindo até nós está ouvindo a televisão num volume muito alto. São várias as queixas. Cada paciente apresenta uma queixa determinada que nos leva a pensar numa perda auditiva. Quais são os fatores mais comuns ou os tipos de perdas mais comuns que se tem atualmente? Bom, a que a gente tem atualmente é devido ao envelhecimento, A partir de 40, 50 anos de idade, o corpo inteiro vai envelhecendo e o órgão auditivo envelhece junto, Mas as mais comuns mesmo é devido à exposição de ruído. Se a pessoa fica num lugar muito barulhento em determinado tempo, automaticamente ela pode lesionar o órgão auditivo. Então é devido e necessário o uso de protetores auditivos. Ele também orienta que o uso excessivo de fone de ouvido com volume alto também prejudica a audição. O fone de ouvido ele entra basicamente como a questão do ruído, Se a gente tem um fone dentro do ouvido, automaticamente a gente está como se fosse vedando o ouvido, então automaticamente vai ter muita quantidade de som entrando dentro da orelha, E esse som lá dentro vai ser amplificado pela própria natureza do ouvido. Então, se a pessoa usa o fone de ouvido durante muito tempo, durante uma boa parte do dia, por exemplo, ela pode sentir sintomas como dor de cabeça. E isso significa que o ouvido está trabalhando demais, o órgão auditivo está enviando bastante informação ao cérebro. E sim, dependendo da altura do volume e o tempo que ela utiliza, pode ocasionar uma perda auditiva. Existe uma medida, uma altura que é indicado para se ouvir com o fone ou até mesmo dentro do carro? Bom, na verdade, as medidas de intensidade de volumes, falando auditivamente, é medida em decibéis, que é diferente do volume de uma televisão, de um som de um carro e tal. Então, os equipamentos que são liberados pela área da saúde, ele já vem com uma quantidade de volume suficiente para não ocasionar uma perda auditiva, mas ainda assim a intensidade e o tempo de uso realmente é um fator que pode ocasionar, mesmo eles sendo liberados pelo Ministério da Saúde. Acredito que um volume ideal suficiente para uma pessoa é aquele agradável, Quando passa a ter uma dor de cabeça, significa que não está legal. Então lá dentro, automaticamente, dentro do ouvido, é um órgão muito pequeno, microscópico, e ele tem uma função muito importante para a gente, que é nos fazer ouvir. E depois, quando a gente vai envelhecendo, automaticamente, dependendo do organismo de cada pessoa, é comum a pessoa ir perdendo a audição mesmo. Por isso que eles têm aquele ditado que todo velho é surdo. Não é que todo velho é surdo, é que o órgão auditivo dele, já devido à natureza mesmo do envelhecimento, já está funcionando menos. O teste da orelhinha, no caso dos bebês, pode vir a prevenir uma surdez precoce? Totalmente. Quando uma criança já sai da maternidade ou até mesmo dentro da maternidade, um fonoaudiólogo ele vai até lá e faz o teste da orelhinha. E esse teste da orelhinha é um teste rápido, fácil, não tem dor. Ele acaba proporcionando para a criança um diagnóstico preciso se ela tem ou não uma perda auditiva. Se ela vier a ter uma perda auditiva, esse equipamento é uma triagem. Na verdade, ele é o primeiro passo. Daí vai acontecer um reteste, onde a criança vai passar por esse teste novamente, e se acontecer uma falha novamente desse teste, daí eles encaminham para nós, para a gente estar fazendo o diagnóstico preciso. Se a gente faz o diagnóstico prévio, como você mesma disse, a gente consegue identificar o problema e já corrigir. Se a criança não corrige o problema posteriormente aos 2 anos de idade, ela vai ter um atraso de linguagem, ela não vai aprender a falar como qualquer outra criança e automaticamente vai se atrasar tudo decorrente a isso. Vai problemas na escola, problema no desenvolvimento da linguagem geral, problema geral no âmbito social, enfim, entre outros problemas. Mas sim, ele é um exame preciso que tem que ser feito para a gente poder diagnosticar uma criança com perda auditiva ou não, já fazer a intervenção para que ela não perca esse tempo sem ouvir, que é o momento ideal que ela precisa para aprender a falar. O acompanhamento médico, no caso do aparecimento de alguns sintomas, também pode ajudar. A perda auditiva ela não tem dor. Na verdade, ela acontece e a pessoa, quando ela percebe que ela está com algum problema auditivo, é quando ela escuta menos. Dor não existe, então provavelmente essa pessoa vai vir a procurar depois que o problema já está instalado.
né? O que a gente pode estar fazendo é um acompanhamento. Uma vez que a pessoa veio procurar um profissional para poder avaliar a audição e foi diagnosticado que ela tem um problema auditivo, o interessante é ou ela resolver esse problema, se necessário, com o uso de prótese ou outra intervenção, ou caso contrário, caso ela ainda não sinta necessidade para estar colocando a prótese naquele momento que a comunicação ainda está preservada, ela tem que fazer um acompanhamento de no mínimo 1 ano para poder estar verificando se a perda auditiva dela está evoluindo ou se ela estabilizou. Mas uma vez a perda auditiva diagnosticada, dependendo do tipo de perda auditiva, vai ser para sempre e a tendência é agravar um pouco mais se ela não cuidar.